Olá, boa noite. Vamos começar agora a live de um pouquinho de cada lugar sobre mais um destino. Dessa vez nós escolhemos o Chile. Esse projeto nós começamos em março, quando iniciou o período do isolamento social, e foi uma forma que nós encontramos de criar um pouco de entretenimento, contando um pouco para as pessoas que nos acompanham sobre alguns dos principais destinos turísticos do mundo. Já fizemos, se eu não me engano, ao todo 14 lives, passando por países do mundo inteiro. Começamos com China, mas fizemos Itália, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Quênia, Tanzânia, África do Sul. Países do mundo inteiro já passaram por aqui. E dessa vez escolhemos o Chile, um ícone de turismo da América Latina. Foi muito importante para nós escolhermos o Chile. Era para ter acontecido na semana passada essa live do Chile, mas infelizmente por problemas técnicos não pudemos realizar. Transferimos para hoje. Acho que algumas pessoas que estavam aí esperando e desejando o Chile, eu sei que tem gente que já tinha aberto até o vinho a semana passada, quando recebeu a notícia de que não ia acontecer, mas foi bom que hoje abre mais uma garrafa aí para provar um delicioso vinho chileno. Para mim foi muito importante escolher o Chile, primeiro porque eu sempre achei o Chile um país, do ponto de vista de atrativos turísticos, bastante pleno. É um país que tem atrações naturais incríveis e para mim tem uma importância muito grande, porque a primeira viagem internacional que eu fiz para o Chile. E acho que isso acontece com muita gente. A estreia em viagens internacionais, o Chile é uma bela oportunidade, porque está muito perto da gente, são viagens mais baratas, tem um custo mais fácil de ser resolvido, e por isso muita gente escolhe o Chile como a sua primeira viagem. E está fazendo nessa semana passada, aliás, exatamente 30 anos que eu fui ao Chile quando fiz a minha primeira viagem internacional. De lá para cá já voltei ao Chile algumas vezes. Aliás, o Chile é um país para se visitar múltiplas vezes. Tantas são as atrações, tantas são as facetas que existem por lá para se conhecer, tá? A gente queria começar a live falando um pouco da Via Alegria, que é a nossa agência de viagens e turismo. A Via Alegria funciona no Shopping da Bahia e hoje também está sendo um momento de comemoração, porque amanhã a gente retorna às atividades na Via Alegria. Amanhã, na sexta-feira, nós estaremos abrindo as portas da Via Alegria a partir das 12 horas. Nós funcionamos no Shopping da Bahia. Os shoppings foram autorizados a funcionar das 12 às 18 horas e a Via Alegria, junto com o shopping, abre amanhã às 12 horas. Ficamos no Shopping da Bahia, no estacionamento I1. É uma área que foi criada no shopping para espaços de escritórios e nós estamos lá no estacionamento I1. Passe lá para nos conhecer. A gente vai ter o maior prazer de lhe atender, fazer aquilo que nós mais gostamos, que é um planejamento pessoal, personalizado de viagem. Isso a gente faz lá na Via Alegria bem. Se você precisar de alguma ajuda para realizar um sonho de viagem, eu sei que todo esse período de afastamento nós estamos desejosos de novas viagens, e se você quiser realizar o seu sonho de viagem próximo, nem que esse próximo seja em 2021, a gente está lá para te ajudar. Passe lá para a gente bater um papo sobre isso, tá? Tem todo um time preparado lá na Via Alegria para isso. O Chile foi o país que nós escolhemos. A gente abre aqui com o mapa da América do Sul. Sempre temos feito isso, é uma forma de localizar geograficamente o país. E o Chile, até no mapa, é um país inesquecível. É o país mais fácil da gente lembrar por causa do formato inusitado que tem. O país é extremamente extenso e estreito. Então, no mapa da América do Sul, forma essa nesga territorial aqui, porém uma nesga territorial muito extensa, ali fazendo fronteira com a Argentina na sua maior parte, parte dela com a Bolívia e com o Peru.
A gente abre sempre destacando um pouco essa questão da formação geográfica. Aqui está o Chile novamente, já num detalhe mais ampliado da sua localização. E essa localização dá ao Chile uma série de aspectos inusitados. Primeiro, por que ele tem esse formato tão específico? Porque é um país que está espremido pela Cordilheira dos Andes. As grandes montanhas no mundo inteiro são utilizadas muitas vezes como fatores demarcadores de fronteiras políticas, de fronteiras territoriais. As montanhas, elas são divisores de água. Todas as chuvas que caem sobre a montanha, parte delas vai para um lado, parte para o outro. E muitas vezes na demarcação de fronteiras, usa-se esses divisores de água como fator delimitador. E a Cordilheira dos Andes é um excelente fator delimitador. Da Cordilheira dos Andes para leste, no sul da América do Sul, fica a Argentina. Para o oeste fica o Chile. Então o Chile ficou com uma nesga territorial espremida no território. A gente abre aqui com o relevo da América do Sul para mostrar mais a característica do Chile mesmo. Em toda a América do Sul, na costa oeste, passa a grande Cordilheira dos Andes. É uma cordilheira imensa, ela vem desde o extremo sul da América do Sul e vai até aqui o norte da Colômbia e Venezuela. O Chile está por aqui, nessa parte territorial. E a Cordilheira dos Andes faz a divisa do Chile com a Argentina. Divide esses dois territórios, esses dois países. Esse mapa aqui está mais em destaque, o mapa mais aproximado. Toda essa área enrugada aqui, ó, é a área da Cordilheira dos Andes, que torna o Chile um país muito estreito. A primeira surpresa quando a gente vai ao Chile é exatamente sobrevoar a Cordilheira dos Andes. É uma imagem inesquecível. Quem já fez essa viagem antes, a gente fica acordado no avião com a expectativa de ver a Cordilheira dos Andes. Até porque os voos passam muito próximos a ela. É uma cordilheira muito alta. O ponto mais alto da Cordilheira dos Andes é o Pico do Aconcagua. Tem quase 7.000 metros de altitude. E o voo passa muito próximo do Aconcagua. Porque logo ali atrás da Cordilheira dos Andes, quando o avião atravessa a Cordilheira dos Andes, logo atrás está a cidade de Santiago. Então ele tem que cruzar a Cordilheira dos Andes, depois o avião começa a descer e pousa em Santiago, lá no Vale Central do Chile. Então a primeira grande imagem, a primeira surpresa agradável, bela, que a gente tem no Chile, é sobrevoar a Cordilheira dos Andes, é uma imagem inesquecível. O país, por conta da sua característica territorial, tem uma variedade de climas e vegetação fantástica. Primeiro pela extensão latitudinal. O Chile ele vai desde o paralelo 18 do hemisfério sul, 18 graus sul, é um pouco abaixo da cidade de Salvador, Salvador está no paralelo 13. Então ele vai desde latitudes 18 graus sul até latitudes subpolares a 56 graus sul. Depois do Chile, em direção à Antártida, só existe o oceano e aí você chega no continente gelado da Antártida. É o extremo territorial sul da América do Sul. Então tem uma extensão territorial gigantesca, são 4.190 quilômetros de extensão territorial. Sabemos que o Brasil é um país gigante, o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil, os seus extremos norte e sul, estão a distâncias pouco maiores que a do Chile. O Brasil tem 3.300 e alguma coisa quilômetros de distância do extremo norte ao extremo sul. O Chile tem 3.190 quilômetros do extremo norte ao extremo sul. 4.000. 4.000, desculpa. A largura do Chile, a extensão territorial, a largura do Chile é muito estreita. O Chile tem, em média, algo em torno de 170 quilômetros de largura. No seu trecho mais estreito, são 90 quilômetros. Ou seja, do mar até a fronteira com a Argentina, é menos do que daqui em Feira de Santana, de distância nas áreas mais estreitas do Chile. Então é uma nesga territorial bastante estreita e bastante extenso. Isso tem reflexo direto nos climas, porque o clima do Chile vai desde um clima subpolar, a 56 graus de latitude, clima subpolar, até climas desérticos no extremo norte, na região do Atacama, passando por várias fases de climas temperados, vários tipos de climas temperados. Até porque a variação climática, ela se dá muito com a latitude, e o Chile tem uma grande extensão latitudinal.
e se dá muito também com a altitude. E aí o Chile varia do nível do mar, 0 de altitude, até 6.000 metros de altitude em apenas 100 quilômetros. Do nível do mar, 100 quilômetros depois, você está no alto da Cordilheira dos Andes, a 6.000 metros de altitude. Aí você tem uma variedade climática gigantesca também, desde climas litorâneos, com temperaturas amenizadas pelo mar, até florestas úmidas nas encostas das montanhas, da subida das encostas, e novamente climas polares nos picos das montanhas, climas de montanha. Então tem uma variedade fantástica de climas e, consequentemente, de vegetação por causa dessa sua formatação territorial. E é isso que faz do Chile, do ponto de vista turístico, um país potencialmente muito forte, porque você tem inúmeras paisagens no Chile, desde paisagens polares até paisagens desérticas, por exemplo. Um fator importantíssimo que interfere muito no clima do Chile é a presença da corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt é uma corrente marítima, é uma das maiores que existe no mundo. Ela é uma corrente que vem da corrente polar da Antártida. A corrente polar da Antártida fica circundando o continente da Antártida. Só quando ela bate aqui na América do Sul, ela sobe em direção ao Peru e ao Equador e lambe a costa do Chile. Ao lamber a costa do Chile, ela vai ter um papel fundamental também no clima do Chile, diminuindo as temperaturas, porque era uma corrente fria, interferindo muito na formação do deserto do Atacama, coisa que a gente vai ver daqui a pouco em função da presença da corrente de Humboldt. Vários são os destinos turísticos importantes do Chile. A gente dividiu em algumas passagens. Vamos começar pela Patagônia. A Patagônia é essa área sul da América do Sul. Existe a Patagônia Argentina, que tem como destaque principal a região de Ushuaia, mas desde Bariloche a área já está na área territorialmente conhecida como Patagônia Argentina. E no Chile, a área contígua se chama Patagônia Chilena. A gente vai começar pela Patagônia Chilena, essa nesga territorial do sul do Chile. Observe o mapa como ele é rebuscado aqui. O mapa é totalmente detalhado. Primeiro, tem uma grande quantidade de ilhas, bastante insular. Segundo, ele é todo rasgado por fiordes nessa região sul do Chile. O período glacial, quando houve o degelo das glaciações, as glaciações levaram para o oceano não só o gelo, como levaram muita terra também. E a escavação desse recuo dos glaciares acabou provocando a formação dos fiordes. E muitos deles aqui no sul da América do Sul, na costa chilena, na região da Patagônia, no extremo sul. Possui uma geografia exuberante. A Cordilheira dos Andes imponente ali, muitos outros maciços próximos ao extremo sul do Chile, um relevo bastante elevado, o gelo, por conta da questão da temperatura subpolar, o gelo está presente em muita área, muitas das áreas têm uma geografia exuberante. Fizemos uma viagem ao extremo sul do Chile há 2 anos atrás e foi uma experiência incrível também. Aqui está a Ilha da Terra do Fogo. A Ilha da Terra do Fogo é essa ilha maior no sul da América do Sul. Ela é uma eterna disputa entre o Chile e a Argentina. O Chile e a Argentina já tiveram conflitos territoriais grandes, e esses conflitos territoriais muitas vezes foi pela disputa dos territórios da Terra do Fogo. Chegou um acordo de paz há alguns anos atrás, parte da Terra do Fogo pertence à Argentina e parte pertence ao Chile, essa área que está aqui. Quando a gente fala em Patagônia chilena, boa parte dela está na Terra do Fogo e no extremo sul da América do Sul. É uma área de uma geografia espetacular. Muitos cruzeiros saem daí. Como na Patagônia, você tem todos os fiordes que aparecem aqui, ó. Essas áreas são áreas estreitas, bastante protegidas, montanhas de um lado, montanhas do outro, canais no meio. Portanto, são áreas muito protegidas. Isso facilita muito a navegação. É muito comum existirem cruzeiros que passam por entre esses fiordes e as montanhas no extremo sul do Chile. Uma imagem espetacular. Os navios de cruzeiro passam ao lado dos glaciares, ao lado das montanhas, a distâncias muito curtas. É uma navegação segura,
porque é uma navegação protegida, montanha de um lado, montanha do outro, estreitos no meio, então é uma navegação protegida. Esses roteiros de navegação na Patagônia chilena, eles só estão disponíveis no verão. Só abre para a temporada a partir de dezembro. De dezembro a março acontece essa temporada. E a temporada permite que você tenha situações inusitadas como essa. O navio de cruzeiro passando entre icebergs e grandes glaciares logo ali atrás. É daí também dessa região do sul do Chile que você pode acessar o continente da Antártida. Tanto você pode acessar a partir de Ushuaia, no sul da Argentina, como pode acessar também do sul do Chile, a partir dessas regiões, Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Tá? O acesso à Antártida também pode ser feito por cruzeiro, é o caminho mais comum. Quem quiser uma temporada na Antártida, são temporadas curtas, atravessa a passagem de Drake. A passagem de Drake é essa aqui, entre o extremo sul da América do Sul e a pontinha norte do continente da Antártida. Essa região é conhecida pelo nome de passagem de Drake. É considerada uma das áreas de navegação mais complexa do mundo. Uma navegação só pode ser navegado para turismo no período do verão, e mesmo assim, se o cruzeiro não der muita sorte, ele pode pegar um mar com um tempo muito complicado. Ondas gigantescas. A passagem Drake não é uma navegação para marinheiro de primeira viagem. Precisa, de fato, de alguma expectativa aí de você ter bom tempo. Essa imagem é uma imagem dramática que mostra um navio de cruzeiro atravessando o mar agitado na passagem Drake, indo em direção à Antártida. Claro que nem sempre é assim, porém ondas grandes, altas e mar agitado é uma expectativa quase sempre presente na passagem de Drake. Patagônia chilena é uma região de paisagem dramática. Aqui está o maciço da Patagônia chilena, o maciço granítico principal. Tá? A viagem que fizemos para lá, nós começamos por Punta Arenas. Punta Arenas é a cidade maior, uma cidadezinha pequena, mas é a maior cidade do extremo sul do Chile, fica exatamente aqui, ao lado do Estreito de Magalhães. Aqui está Punta Arenas. Nós pegamos um voo de Santiago até Punta Arenas. Repare que não é tão simples chegar até lá. Você faz São Paulo, Santiago, são 4 horas e meia. Depois Santiago, Punta Arenas, são mais 3 horas de voo, porque a distância é grande. Santiago nem aparece nesse mapa, tá? Então um pouco é norte. Santiago, Punta Arenas. E de lá de Punta Arenas você acessa o Parque Nacional de Torres del Paine, que é o grande objetivo de quem vai à Patagônia chilena. Punta Arenas é a cidade que você está vendo aí. Foi uma cidade criada, montada por colonos ingleses que foram implantados aí no final do século XIX, nas margens, na borda do Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães fica lá em Punta Arenas. Passa aqui, ó. É a grande passagem segura entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Foi descoberta pelo navegador Fernão de Magalhães, foi quem primeiro fez a travessia do Atlântico para o Pacífico, numa navegação, numa circunnavegação em volta ao mundo, e ele passa por dentro de áreas bastante protegidas, portanto é a navegação possível. Quem tentou chegar ao Pacífico pelo extremo sul, pelo Cabo Horn, que está aqui no extremo sul, teve o desinfortúnio de encontrar pela frente o mar agitado da passagem de Drake, e muitos não conseguiram. O caminho correto era pelo Estreito de Magalhães. Punta Arenas fica aqui nas margens do Estreito de Magalhães. Portanto, era uma cidade estratégica, porque era parada obrigatória para os navios que cruzavam pelo sul da América do Sul. Aí está uma foto de um antigo pier no Estreito de Magalhães, em Punta Arenas, no extremo sul da América do Sul. O Estreito de Magalhães ele tem 600 quilômetros de extensão, desde a ponta de entrada aqui, na Argentina, atravessando toda a fronteira da Argentina com o Chile e depois território chileno. Ele tem 600 quilômetros de extensão até chegar aqui no Oceano Pacífico, e daí a navegação segue o seu destino sem grandes problemas. De Punta Arenas, quando fomos ao Parque Nacional de Torres del Paine, nós pegamos essa estrada, é uma estrada excelente, vocês estão vendo aí, chamada Estrada do Fim do Mundo. Do Fim do Mundo só pelo folclore turístico
de deixar claro que ela está no extremo sul da América do Sul. Essa estrada do fim do mundo liga Punta Arenas a uma cidadezinha chamada Puerto Natales. De Punta Arenas a Puerto Natales, a gente chega à porta do Parque Nacional Torres del Paine. Essa região toda foi ocupada por colonos ingleses, e o que mantiveram eles aí do final do século XIX até boa parte do século XX, antes do turismo se tornar a grande alternativa econômica da região, foi a criação de cordeiros, chamado cordeiro patagônico, esse cordeiro chileno, tá? Cordeiro da Patagônia ou cordeiro de Magalhães. Os chilenos, para diferenciar a criação deles dos argentinos, chamam cordeiro de Magalhães, que é o cordeiro que existe aí nessas criações entre Punta Arenas e Puerto Natales. No caminho para Puerto Natales vimos alguns condores sobrevoando a estrada, muito comum na região. O condor é uma ave rara, em extinção, existem poucos indivíduos ainda ativos no mundo. No extremo sul do Chile ele é muito comum, sobrevoam a região sempre em busca de um animal morto na beira da estrada que possa servir de alimento para os condores. Tivemos a oportunidade de ver uma revoada de condores, obviamente porque existia alimento próximo para eles na região. Chegamos a Puerto Natales. Puerto Natales, como eu disse, fica bem pertinho da entrada do Parque Nacional Torres del Paine. Tem uma bela infraestrutura turística, tanto em Punta Arenas como em Puerto Natales. Quem quer conhecer o Parque Nacional Torres del Paine, Puerto Natales talvez seja a melhor opção de hospedagem, porque você fica na entrada do parque. E lá você tem uma série de alternativas de hotéis, com várias opções, hotéis mais sofisticados ou pousadas mais simples, que lhe deixa na beira da entrada do Parque Nacional. E lá você pode adquirir passeios com as agências locais, de bate e volta, que você pode ir e voltar no Parque Nacional no mesmo dia, e retornar para Puerto Natales, está ali bem pertinho. Nós, quando fomos, ficamos hospedados dentro do Parque Nacional Torres del Paine. E aqui você começa a ter imagens dele. Esse é o Lago Touro, aqui está o hotel onde nós ficamos. Ele é um hotel de cabanas em forma daqueles iurtes, que são aquelas cabanas mongóis. Existe aí no hotel em que nós ficamos hospedados, chamado Patagonia Camp. Existem vários como Patagonia Camp. Ou melhor, existem alguns como o Patagonia Camp. Inclusive o próprio Amic Link tem um camping desse lá nessa região do Parque Nacional Torres del Paine. Ficamos no Patagonia Camp, e essa era a vista que tínhamos do nosso iurte, do nosso chalé, né? E aqui a gente tem o Lago Touro em frente, uma imagem maravilhosa. Existe todo um cuidado, uma preocupação ambiental. Até a própria água consumida no hotel, ela é reciclada, ela é retirada do próprio Lago de Touro, e ali mesmo eles fazem o tratamento da água. Existe uma estação de tratamento, e essa é a água que é consumida no hotel, tá? É um hotel boutique, tem toda uma infraestrutura de apoio muito bacana. E quando nós chegamos lá, chegamos no final da tarde, no Patagonia Camp, havia sempre uma reunião. Eles acontecem sempre assim. No final da tarde eles fazem uma reunião com os hóspedes que chegaram para discutir o que fazer nos próximos dias. A brincadeira existem vários roteiros e vários passeios dentro do Parque Nacional Torres del Paine, e você escolhe qual é o mais oportuno para o dia seguinte. Nem todos os hóspedes do camping precisam ir para o mesmo destino, então cada um opta pelo destino mais conveniente, e muitas vezes essa opção está relacionada com a previsão do tempo para o dia seguinte. Essa região da Patagônia, o tempo pode mudar abruptamente. É uma região perto do polo, na beira da montanha, muitos ventos, corrente marítima fria próxima, então pode haver mudança climática a cada momento. Aí a gente foi para um coquetel, fomos recebidos no coquetel, onde degustamos lá o Cordeiro de Magalhães. Essa é a forma folclórica, cultural, melhor dizendo, forma cultural com que eles assam o Cordeiro de Magalhães, e nós ficamos ali degustando o Cordeiro de Magalhães com um bom vinho, aguardando a definição do que fazer no dia seguinte. Aí está o Lago Touro, mais uma vez, uma foto dele. E no dia seguinte nós fomos em busca do Parque Nacional Torres del Paine. Aqui está a imagem mais característica do parque. É o grande maciço
que existe lá na Patagônia chilena, o maciço del Paine, que pega toda essa área, e daqui a gente entra no Parque Nacional Torres del Paine. A brincadeira é ir atrás das montanhas e tirar as melhores fotos. Existem várias trilhas traçadas dentro do Parque Nacional. Duas são as mais famosas, a trilha em O e a trilha em W, tá? A trilha em O, ela é a mais extensa. Ela é uma trilha para os grandes aventureiros, muitos acampam no parque. É claro que o parque é um ambiente de vida selvagem, então existem animais selvagens, pumas que circulam por lá, mas muitos acampam no parque. E existem também ao longo do parque alguns campings que são instalados para hospedar os aventureiros que fazem a trilha. A trilha em hora pode ser feita em 8 dias de caminhada. É menos comum, porque é uma trilha mais difícil, mais difícil de ser percorrida. E aqui está o Circuito W. O Circuito W, esse é o circuito mais comum que os aventureiros fazem. É um circuito de 4 dias, onde você passa pelos principais mirantes do Parque Nacional, os principais pontos paisagísticos, onde você vê as principais imagens dentro desse Circuito W. Não sei se Maíra está assistindo aí a live, Maíra Neri, mas Maíra fez uma aventura no Circuito W do Parque Nacional Torres del Paine no passado, maravilhosa. Ela participou de uma maratona por lá. Obviamente, com a maratona nessas condições é muito complexo de ser feito, e parabéns para ela que conseguiu e trouxe uma memória eterna aí para a aventura que ela passou. Esse maciço principal é chamado Cuernos del Paine. Atrás do Cuernos del Paine estão as Torres del Paine, que significam a paisagem mais importante aí do Parque Nacional, tá? Nós fomos nesse primeiro dia em busca do Lago Grey. Na realidade a gente queria ir atrás do Glacier Grey, o Glaciar Grey. E para chegar até ele a gente vai até esse lago. Nesse lago nós pegamos um barco de apoio e esse barco nos leva até a borda do glaciar. E aí começou o nosso sofrimento. Aí vai uma dica para você: no dia que você for à Patagônia chilena ou a outro destino qualquer com características climáticas semelhantes, se prepare, vá bem agasalhado, prepare-se para as adversidades que podem existir. E nós não estávamos preparados para isso. Calças impermeáveis são essenciais, casacos impermeáveis são essenciais. Chove muito nessa região, chove muito com muito frio, né? Sapatos específicos para trilha, também impermeáveis, são essenciais. Nosso sofrimento começou aqui, porque nós fomos conduzidos até uma ilhazinha no meio do Lago Grey, e lá na ilha, que não tem absolutamente nada, ficamos esperando o desembarque do catamarã. Só que entre o desembarque do catamarã e o reembarque no catamarã que íamos, isso demorou 15, 20 minutos. E aí pegamos lá 15, 20 minutos com temperaturas negativas, abaixo de zero, e uma chuva fina, e nós não estávamos tão preparados. Claro que outros turistas estavam. E a dica é para você: se for algum dia, vá, se prepare previamente, que aí o conforto é bem maior. A gente estava, por exemplo, com calça jeans, e calça jeans com chuva, temperatura muito baixa, não protege absolutamente de nada. Daí pegamos o catamarã e fomos até a borda do Glaciar Grey. O Glaciar Grey é um glaciar gigantesco que existe aí na Patagônia chilena. Ele tem 19 quilômetros de extensão. Ele penetra continente adentro por 19 quilômetros, ele vai até a fronteira com a Argentina. Quem conhece o Perito Moreno, na Argentina, Patagônia Argentina, o Glaciar Grey é o oposto do Perito Moreno. O Perito Moreno vai em direção à Argentina, o Glaciar Grey vai em direção ao Chile. Mas eles se conectam lá em cima, nas montanhas. Aqui está o Glaciar Grey. Ele tem largura de até 6 km. A boca de abertura do glaciar é de 6 km, 19 km de penetração no continente, 6 km de largura na borda do Lago Grey e até 30 metros de altura. Chega a 30 metros de altura. Os glaciares têm essa cor azulada, é a transparência do gelo e o reflexo que a penetração da luz solar no gelo acaba identificando. São belíssimos, tem essa cor azulada, e o Glaciar Grey é um exemplo lindíssimo de glaciar lá no sul do Chile. Repare que o glaciar envolve a rocha, é como se ele tivesse colado na rocha, e daí ele penetra continente adentro, vai até distâncias bem longas lá.
No dia seguinte, primeiro dia visitamos Glaciar Grey, no segundo dia fizemos uma aventura de trekking no circuito W. Novamente a questão de não estarmos preparados para essa adversidade. Tínhamos toda a indicação do hotel de que esse dia ia ser um dia mais ensolarado, o tempo estaria bom, mas lá tudo pode mudar, em frações de segundo. Pegamos um carro e fomos até um ponto onde o carro nos deixou e começamos a fazer um trek de 8 km, 4 km de ida, 4 km de volta, subindo montanhas. Esse trekking de 8 km, quando nós chegamos próximo da finalização da ida dos 4 km, a temperatura mudou bruscamente. A temperatura caiu para 6 graus abaixo de zero, começou a nevar, e aquela neve molhada, neve com chuva. E como eu disse antes, não estávamos preparados para isso. Aí começamos a retornar lá de cima, fomos até um local onde existem, primeiro avistamos animais selvagens na região, aqui são vicunhas, muito comum na região. As vicunhas e os guanacos são primas do camelo, são os camelos da América do Sul, e primas carnais da lhama, a lhama do Peru e da Bolívia. Aqui você tem as vicunhas, mais selvagens que as lhamas. As vicunhas não conseguem ser domesticadas, mas tem uma pele excelente, bastante explorada na região também. E as vicunhas são o prato predileto dos pumas comuns na região. Quando nós saímos, nós tínhamos que andar em grupo por conta dos pumas. O puma é o segundo maior felino da América do Sul. E é muito comum nessa região aí da Patagônia chilena. O principal alimento deles são as vicunhas. Lá no alto do final dessa trilha, nós encontramos grutas com pinturas rupestres. Era uma das atrações que tinham lá. E aí, como eu disse a você, começou a nevar forte, aquela neve com chuva, molhando muito, e começamos a voltar. Aí foi insuportável a volta. Muito frio, a calça molhada, o casaco molhado, sem impermeabilização. Teve um momento que eu decidi seguir na frente, eu disse, eu já vim por essa trilha, vou voltar, sei o caminho, vou embora, e encontro essa turma, a turma que estava mais bem agasalhada do que eu, encontro essa turma lá embaixo na van quando eu chegar. E aí comecei a andar sozinho, só que quando eu comecei a andar sozinho, lá adiante tinha uma bifurcação, e eu não sabia para que lado da bifurcação eu ia. É o tal do perrengue chique. Aí eu tive que ficar parado na bifurcação, esperando o grupo chegar para seguir o caminho correto e não me perder no meio dessa aventura lá na Patagônia chilena. Toda a região é muito cortada por rios, corredeiras, cachoeiras, muito comuns nessa área toda aí da Patagônia chilena. Aí está a foto que mostra as torres del Paine. Elas estão aqui, ó. Aqui, todo aquele caminho do circuito W e circuito O levam o visitante até bem pertinho das torres del Paine. Como a gente estava com dias meio complicados, acabamos tendo a chance de vê-las de uma distância um pouco maior, o que não deixa de ser menos bonito. Como eu lhe disse, a paisagem é uma paisagem dramática e belíssima na região. Patagônia chilena é uma visita fundamental, importante e vale muito a pena. 5 dias é suficiente, 4 dias, 5 dias, 7 dias para aqueles que gostam de fazer as coisas com mais calma é suficiente. Você vai até Santiago, Santiago voa até Punta Arenas, de Punta Arenas vai a Porto Natales e aí você entra no Parque Nacional da Torres del Paine, na Patagônia chilena. Segundo destino que a gente queria destacar no Chile, talvez um dos mais belos. Eu sou muito ufanista quando falo de Chile, porque eu acho que o Chile é um dos países mais belos do mundo para se visitar. Para quem gosta de paisagens naturais, é um dos países mais belos do mundo para se visitar. O segundo destino é a região dos Lagos Andinos. Os Lagos Andinos foi a minha primeira viagem internacional. Aquela que eu citei no início da live, fiz há 30 anos atrás. Primeira viagem internacional que fiz, fui aos Lagos Andinos. E existe um roteiro aí que é famosérrimo, importante, que é você ir até Puerto Montt, fica nesse ponto aqui, na entrada dos Lagos Andinos, e você atravessar a Cordilheira dos Andes de barco. Atravessar a Cordilheira dos Andes de barco lhe dá uma emoção paisagística sem precedentes e foi o que fizemos. Já tive a oportunidade de fazer mais de uma vez essa viagem e sempre que for convidado vou de novo, porque a paisagem é espetacular. Você voa de Santiago até Puerto Montt. No Chile as distâncias latitudinais são muito longas sempre, né? O país, como a gente mostrou no mapa, é muito extenso. Então, de Santiago até Puerto Montt são 1.033 quilômetros de distância.
É possível ir de ônibus. Existem viagens que vão para os Lagos Andinos, que querem fazer de uma forma mais econômica, que você pode pegar um ônibus em Santiago, um ônibus leito, vai dormindo e chega em Puerto Montt no dia seguinte. Só que são 12 horas de viagem. 12 horas entre Santiago e Puerto Montt. E Puerto Montt é o ponto inicial para visitar o Lago dos Andinos. Primeiro você passa por Puerto Varas. Entre Puerto Montt e Puerto Varas a distância é curta. São apenas 20 quilômetros. Mas Puerto Varas é o local de saída para as excursões que vão aos Lagos Andinos. Puerto Varas fica nas margens do lago Llanquihue. O Llanquihue é essa maravilha de paisagem que você está vendo aí. Ele fica emoldurado pelo vulcão Osorno. Aqui está a cidade de Puerto Varas, são cidades super charmosas. Aqui está o lago Llanquihue e esse é o vulcão Osorno. Aliás, nos entornos do lago Llanquihue existem 3 grandes vulcões ativos. Um é o Osorno, que é o mais bonito deles, é considerado um dos cones vulcânicos mais perfeitos do mundo. O Osorno, o Monte Fuji do Japão, o Kilimanjaro. O Kilimanjaro não entra o Etna da Itália, era o que eu queria lembrar. São os cones vulcânicos mais famosos do mundo pela perfeição com que eles descem. E o Osorno está entre eles, talvez deles, entre ele e o Fuji, os de melhor qualidade de cone vulcânico. Esse mapa dá uma ideia do que a gente está falando. Aqui está a pequenina cidade de Puerto Varas, ó. Em frente a Puerto Varas está o vulcão Osorno, aqui ao lado está o vulcão Calbuco. Osorno e Calbuco, ambos ao lado do lago Llanquihue. E aqui pertinho está o vulcão Pontiagudo, que não aparece nesse esboço, mas a gente vai mostrar daqui a pouco. São 3 vulcões que cercam essa região. Então a viagem para os Lagos Andinos, além das paisagens dos lagos, que são belíssimas, tem as paisagens dos vulcões, que são espetaculares. Você sai de Puerto Varas de carro, vai até um porto no Lago de Todos os Santos, que é esse aqui, chamado Petrojué. Desse porto aqui de Petrojué, você pega o primeiro barco. O barco atravessa o Lago de Todos os Santos e vai até um lugarejo no caminho chamado Peúja. Aqui em Peúja é possível se hospedar em Peúja ou você pode seguir direto. Existem excursões que fazem direto de Puerto Varas até San Carlos de Bariloche na Argentina, esse é o destino final. Outras que querem ficar só no Chile vão a Peúja e voltam para Puerto Varas. Peúja fica aqui, no final do Lago de Todos os Santos. Em Peúja você pega um outro carro, atravessa a Cordilheira dos Andes de carro e vai até o Lago Frias. O Lago Frias é já um lago argentino, já fica do lado da Argentina, a fronteira você passa ali bem pertinho. No Lago Frias você pega um barco, vai até Puerto Blest, já no Lago Nerhuapi, e o Lago Nerhuapi é o mesmo lago da cidade de Bariloche. E aí você atravessa o Lago Nerhuapi e chega a San Carlos de Bariloche. Esse é o roteiro tradicional, é o mais comum, chama-se Travessia dos Lagos Andinos. Um roteiro imperdível, belíssimo, uma viagem super romântica, exuberante, que vale muito a pena ser feita. No caminho você entra ainda, antes do porto de Petrojué, você entra para conhecer os Saltos de Petrojué. É um conjunto de corredeiras muito acelerada, muito rápida, que vem do transbordamento do Lago de Todos os Santos. O lago transborda, forma o rio Petrojué, e aqui tem as corredeiras chamadas Saltos de Petrojué, no meio do caminho que você visita também. Chega até o porto de Petrojué, onde você pega o barco, e aí começa a atravessar o Lago de Todos os Santos. Esse é o Lago de Todos os Santos. Fica ao lado dessa reserva, desse parque nacional. Existem 2 grandes parques nacionais que você cruza aí. Nos entornos do Lago de Todos os Santos, o vulcão Osorno, aquela imagem que a gente tinha visto antes, é a imagem do Lago Llanquihue, esse é do Lago de Todos os Santos. O Osorno, de um lado está Puerto Varas e o Lago Llanquihue, do outro lado está o Lago de Todos os Santos aí. O vulcão Calbuco foi o segundo que eu lhe falei, também está nos entornos, é outro vulcão belíssimo, mas observe que o cone dele já foi colapsado, o cone dele já perdeu algumas áreas, porque esse é um vulcão muito ativo. Com grande frequência ele entra em atividade.
Aqui está uma das atividades do vulcão Calbuco. E de vez em quando você vê no caminho restos de cinzas e rochas que foram lançadas nas últimas erupções do vulcão Calbuco nessa região. Esse é o Pontiagudo, o terceiro que eu lhe falei. São 3 grandes vulcões nos entornos desses lagos que mostram a beleza deles. Aqui está o vulcão Pontiagudo, também muito bonito, assim como o Osorno. Segura um pouquinho lá o Pontiagudo. Aí está o vulcão Pontiagudo. Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, são 2 grandes parques nacionais. O do Chile é esse, é o Vicente Pérez Rosales. Observe a vegetação, florestas de coníferas, forma uma paisagem lindíssima, paisagem de quebra-cabeças, uma paisagem lindíssima. E daí você chega, depois de atravessar o Parque Nacional Vicente Rosales, outra foto aí que mostra a beleza do lugar, tá? Você chega até a localidade de Perugia. Perugia, na realidade, é um porto, e ao lado desse porto tem um hotel. Esse hotel é explorado pela própria companhia que explora o passeio de barco por entre os lagos e criou um conteúdo turístico de hospedagem aí no meio do caminho. Então, muitas das travessias você dorme em Perugia. Como tem muita coisa para fazer do lado de lá, de Porto Varas, você passa a manhã visitando as atrações de Porto Varas, depois você atravessa a parte do Lago de Todos os Santos e pode dormir em Perugia. Não tem mais do que o hotel. O hotel é o único atrativo da região, você fica hospedado ali no hotel e tem algumas trilhas simples, pequenas, que você pode fazer nos entornos, apreciando uma paisagem magnífica que é possível de ver nessa região. De lá, como eu disse, pega um novo trecho rodoviário, atravessa a Cordilheira dos Andes e vai até Puerto Frias. Pela foto dá para você ver que o nome tem tudo a ver com a localidade. Essa região é uma região muito chuvosa. A Cordilheira dos Andes, ela funciona como uma parede de contenção da umidade. Todos os ventos que vêm do Oceano Pacífico batem ali na Cordilheira dos Andes do lado chileno e despenca a chuva do lado chileno. Então, nessa região de Puerto Frias, você tem uma região muito chuvosa. Daí você vai atravessar um pouco mais de barco até Puerto Blest. Puerto Blest já é no Lago Nahuatl, que já pertence à Argentina. Aí a gente já sai do Chile. De Puerto Blest você continua navegando pelo Lago Nahuatl, que tem uma paisagem lindíssima. É um lago gigantesco dentro da Cordilheira dos Andes, a cordilheira nos entornos dele, e aí você chega a San Carlos de Bariloche. Aí essa foto mostra o Hotel Jau-Jau. O Hotel Jau-Jau é um ícone da cidade de Bariloche, fica nos entornos da cidade. Eu coloquei mais porque é um marco da região. Quem vai para aí no Mirante para tirar fotos do Hotel Jau-Jau. E essa foto é só para deixar animado aí aqueles que queiram conhecer a Argentina. Nosso foco de hoje é Chile. Vou voltar para o Chile, mas só uma foto do Cerro Catedral para mostrar o que pode acontecer por lá no inverno. Paisagens lindíssimas também, tá? A Via Alegria, ela está trazendo, pediu para eu colocar aqui para vocês na live, um pacote para o próximo ano, para o inverno do próximo ano, para junho do próximo ano. São 9 noites de hospedagem, visitando Santiago, Lagos Andinos, vulcões do Chile. São 9 noites de hospedagem, visitando Santiago, Vinha del Mar e Valparaíso, são cidades próximas a Santiago, a gente vai falar delas daqui a pouco. Puerto Montt, Puerto Varas, Frutilá, que é uma cidade colonial alemã, pertinho de Puerto Varas, o vulcão Osorno e chega até a Perugia. Pega o barco, vai até a Perugia e volta. Esse é o roteiro que a Via Alegria está trazendo como uma alternativa. Por apenas $1.363 por pessoa. A parte do Chile está inclusa em todo esse roteiro aqui. Se você tiver interesse, consulte os detalhes com a Via Alegria. Aqui está o WhatsApp da Via Alegria, é 99722-8464. A gente tem um time lá para lhe atender com o maior prazer, tá? Vou repetir, 99722-8464. Ou então pelo e-mail, contato@vialegria.com.br, pelo Instagram, @vialegria, são formas de nós nos contactarmos. Essa é uma alternativa bacana para quem quiser conhecer essa viagem dos sonhos, Lagos Andinos, imperdível. Aí vamos para Santiago, a terceira parte da nossa live. Santiago está aqui no meio do Chile, tá? Exatamente numa posição
equidistante entre o extremo sul e o extremo norte do país, está a cidade de Santiago. É uma metrópole da América do Sul, uma cidade de mais de 5 milhões de habitantes hoje, uma cidade moderna, bacana de se visitar, com muitos restaurantes, bares, áreas de lazer, como toda grande metrópole. E com o privilégio de ser emoldurada pela Cordilheira dos Andes. Logo atrás da cidade está a Cordilheira dos Andes. A depender do hotel em que você fica hospedado em Santiago, você vê da janela do seu quarto a Cordilheira dos Andes batendo na janela. É uma visão inesquecível também. É uma cidade colonial que teve o seu desenvolvimento, sobretudo no século XIX, tá? O centro histórico de Santiago mostra um pouco isso. Aqui está a Praça de Armas, que é o ponto mais central do centro histórico, uma grande praça rodeada por prédios históricos, como é o caso da Catedral de Santiago aqui, que aparece na tela para você. Volta aí para a Catedral de Santiago. Catedral de Santiago aí, na Praça de Armas. Na mesma Praça de Armas existem prédios históricos que estão ali presentes, tá? Mostrando a arquitetura de época, com grande desenvoltura. A Agência Central dos Correios é um prédio lindíssimo também na Praça de Armas. São os prédios que ficam nos entornos da praça e que possibilitam para você uma imagem dessa. Dá um close aí, Kim. Peraí. Uma imagem dessa lindíssima, onde você tem o moderno e o antigo ali em contraponto, o moderno refletindo o antigo. É um prédio espelhado na Praça de Armas, refletindo a Catedral de Santiago e refletindo o prédio dos Correios. Essas possibilidades a gente tem por lá. Um dos fortes atrativos da cidade de Santiago é o Mercado Central de Santiago. Esse Mercado Central é um mercado de alimentos, mas sobretudo de peixes. Esse mercado é todo ele feito de ferro. Ele foi concebido, desenhado, arquitetado e construído em Glasgow, na Escócia. Lá em Glasgow ele foi depois desmontado como Lego, com peças de Lego e trazidos para Santiago. E aí ele foi remontado em Santiago. E lá dentro você tem uma das fortes atrações do Chile e da cidade de Santiago, que é o mercado de frutos do mar e peixes. Todo o Chile é banhado pela corrente Humboldt. A gente mostrou um mapa antes, não sei se tem outro aqui. Aí está ele de novo. Todo o Chile é banhado pela corrente Humboldt. A corrente Humboldt ela é riquíssima em plâncton marinho. O plâncton são um conjunto de micro-organismos que são alimentos para os peixes. A riqueza em plâncton da corrente Humboldt transforma a corrente Humboldt uma das áreas mais piscosas do mundo. Então ela é riquíssima em peixes. É isso que faz com que o Chile seja um dos maiores países pesqueiros do mundo. Isso a gente vê lá no Mercado Central de Santiago. A gente vê anéis de lula enormes, gigantescos. A gente vê uma variedade de vida marinha fantástica ali sendo vendida. E no mesmo lugar, no Mercado Central de Santiago, existem vários restaurantes nos entornos em que eles servem os peixes ali na hora. Você vai na barraca, escolhe o que você quer, leva para o restaurante, ele prepara na hora. É uma visita imperdível. E a corrente Humboldt é o principal responsável por essa riqueza de pescados da região. O bairro Las Condes é o principal bairro de Santiago, é o mais moderno hoje. Muitos dos hotéis mais novos de Santiago estão no bairro de Las Condes, tá? É um dos destaques. Além do que, aquilo que eu lhe falei, a Cordilheira dos Andes está ali do lado. Quando fomos, ficamos hospedados no hotel em Las Condes e essa era a paisagem que tínhamos da janela do nosso apartamento. É lá também em Las Condes que aparece a Gran Torre Santiago. É a maior torre da América Latina, é uma torre com mais de 300 metros de altura, fica nessa região central de Santiago, é uma torre de escritórios e apartamentos, gigantesca, e hoje compõe a paisagem da cidade. Se você consultar no Google Santiago do Chile e botar imagens, fotos, você vai ver que a Torre Santiago, a Gran Torre Santiago, é uma das principais fotos que existe hoje na cidade. Se transformou num atrativo turístico à parte aí, a Gran Torre Santiago. No caminho, a gente andando em direção a outras atrações turísticas lá em Santiago, paramos no centro gastronômico Pátio Bela Vista. Quem for a Santiago num futuro próximo,
pode marcar, agendar para ir aqui no Pátio Bela Vista. É um shopping aberto. É um shopping aberto, belíssimo, com muitas lojas de artesanato, com opções de entretenimento, com restaurantes, bares, etc. Chama Pátio Bela Vista. É uma das atrações lá próximo também. Fica na base do Cerro San Cristóbal. O Cerro San Cristóbal é uma das atrações da cidade. É um morro, uma montanha, de 880 metros, dentro da cidade. O cidadão de Santiago, cidadão chileno, costuma usar o Cerro San Cristóbal como área de lazer, sobretudo no final de semana. Sobem as trilhas, vão a pé, caminham, sobem de bicicleta. A gente vê muita gente de bicicleta lá em cima do Cerro San Cristóbal. Mas existe também um teleférico que leva você até o topo do Cerro San Cristóbal. E foi isso que nós fizemos. Lá de cima você tem uma bela vista da cidade de Santiago. É a melhor vista que é possível ter, é do alto do Cerro San Cristóbal, tá? Aí de novo, você vendo por um outro ângulo a vista que se tem da cidade de Santiago, vendo lá de cima do Cerro San Cristóbal, tá? Aqui já a descida do teleférico com a torre que a gente colocou, a grande torre em frente, na descida aqui do Cerro San Cristóbal, tá? Bom, outro atrativo turístico importantíssimo do Chile são os vinhos chilenos. Famosérrimos, assim como os argentinos. Competem lado a lado os vinhos chilenos e os vinhos argentinos. O Malbec argentino, o Merlot chileno, são vinhos que disputam aí as preferências hoje nos cardápios do mundo inteiro. As áreas vinícolas do Chile são muitas. Ficam próximas a Santiago. Próximas a Santiago existem vários vales que são utilizados para a produção de vinho. O mais famoso dele é o Vale Maipo, nessa região do Vale Central. Aqui está a região do Vale Central, próximo a Santiago, entre Santiago e Valparaíso. O motivo principal para essa região ser uma região vinícola tão importante são as condições do solo e as condições do clima. Os amantes do vinho chamam isso de terroir. É como se fosse o ecossistema que viabiliza ali, que ajuda a produção de vinhos excelentes. E o terroir do Vale Central do Chile é espetacular. Motivado por Cordilheira dos Andes de um lado, aqui está a Cordilheira da Costa, que é uma cordilheira mais baixa do outro lado. Essa Cordilheira da Costa, ela impede a passagem de ventos mais fortes, passam apenas as brisas mais frescas, e o terreno sedimentar fértil aqui no meio, onde você tem as áreas de produção de vinho. Aí está falando do relevo como se dá. Cordilheira dos Andes de um lado, a depressão intermediária e a Cordilheira da Costa do outro lado. Aqui está a planície litorânea. É nessa área do Vale Central que existe a produção das principais vinícolas chilenas. Essa região é a região do Vale do Maipo. O Vale do Maipo é onde tem algumas das mais importantes. Existem muitos passeios que você pega em Santiago, um bate e volta, e você vai conhecer uma vinícola. Amantes do vinho ou não, é um passeio imperdível, porque você vê todo o processo de produção dos vinhos, faz degustação de vinhos, as fazendas de vinhos são belíssimas e, portanto, vale muito a pena você fazer esse tipo de opção. Algumas vinícolas famosas estão aqui, Unduraga, vinícola Concheitoro, vinícola Alma Viva, produz um dos principais vinhos chilenos, um dos mais famosos e mais importantes, pertence a Concheitoro, estão ali um do lado do outro. Vinícola Pérez Cruz, são algumas das vinícolas importantes. Repare que tudo muito próximo de Santiago, ficam a 15, 20 quilômetros de Santiago, nessa área conhecida pelo nome de Vale del Maipo. Aí tem algumas fotos do Vale del Maipo quando fomos, fizemos um passeio a uma vinícola com degustação. As fazendas, como eu disse, são fazendas belíssimas, né, de produção de uva. Aí está uma foto da Concheitoro, que é uma das mais famosas do Chile. Aí está uma foto da vinícola Unduraga, que também é utilizada para esses passeios de degustação. E aí está uma foto do Alma Viva. O Alma Viva é o mais, talvez um dos mais importantes vinhos chilenos. Os nossos amigos que apreciam vinho, que estão aí nos assistindo na live, Edson Rezende, Tinho, Geraldo Albuquerque, Dr. Luiz Machado, essa turma pode abrir um Alma Viva hoje para saborear aí as delícias do Chile e aproveitar essa quinta-feira
essa final de noite de quinta-feira aí, tomando uma maravilha de vinho chileno. Aí de Santiago você pode chegar a Valparaíso, no litoral, na costa. Valparaíso fica a apenas 120 quilômetros de Santiago. Passa pelo caminho, pelo Vale Central, onde estão as vinícolas, e pode chegar a Valparaíso. Valparaíso é uma cidade importante na costa do Chile. Um porto, né? Foi um antigo porto no passado, teve uma importância fundamental no passado, mas continua tendo hoje ainda, com um porto de carga. Observe a foto aí que dá em destaque o porto. Valparaíso já foi no passado a principal cidade do Chile, aliás foi a capital, até o século XIX era a capital. E o motivo pelo qual Valparaíso era a cidade mais importante é que era o primeiro grande porto do Pacífico na navegação transoceânica entre o Atlântico e o Pacífico. Antes de ter sido criado o Canal do Panamá, os navios que saíam da Europa e queriam chegar à Ásia, ou queriam chegar à costa oeste dos Estados Unidos, mesmo navios que saíam da costa leste dos Estados Unidos, Nova York, navio que saía de Nova York, queria chegar a São Francisco, ele era obrigado a fazer isso. Descia por toda a costa da América do Sul, costa do Brasil, Argentina, e depois subia pela costa do Chile para chegar a São Francisco. Era uma volta enorme, até que foi criado o Canal do Panamá, que tornou possível encurtar essa distância. Aí o primeiro grande porto, depois de Buenos Aires não tinha um porto muito bom. O porto de Buenos Aires era um porto assoreado, mas era o que quebrava o galho no sul da América do Sul. Depois de Buenos Aires, que está aqui, o primeiro grande porto que tinha excelentes condições era o porto de Valparaíso. Então os navios davam a volta aqui e obrigatoriamente todos eles paravam em Valparaíso. Foi isso que fez com que a cidade fosse tão importante, acabou sendo capital do Chile por um período. A cidade perdeu muito com a construção do Canal do Panamá. Com a construção do Canal do Panamá, a cidade perdeu essa importância portuária que tinha. E isso fez com que ela entrasse em decadência. A capital foi transferida para Santiago e hoje Valparaíso ainda atende às condições portuárias, só que em quantidade bem menor do que no passado, mas é o principal porto chileno ali dessa região. Fica ao lado da cidade de Vinha del Mar. Entre uma e outra são 15 quilômetros. Entre Valparaíso e Vinha del Mar. Essa sim hoje é uma cidade-jardim, é uma pérola do Pacífico na costa chilena. Vinha del Mar é uma cidade super charmosa, arborizada, cheia de jardins, é uma cidade de veraneio dos chilenos de Santiago. Os chilenos que moram na metrópole em Santiago veraneiam normalmente em Vinha del Mar, ao lado de Valparaíso. Então muitos desses prédios são prédios, residências de verão que eles utilizam aí. Ambas, tanto Valparaíso como Vinha del Mar, ficam na encosta do relevo. Isso aqui é uma falha tectônica, na encosta da falha tectônica. Muitas vezes esses prédios que foram construídos aqui, são prédios construídos à prova de terremoto, porque a fragilidade sísmica, a ação sísmica nessa região é muito grande. Aqui estão as encostas de Vinha del Mar. Lembrando que volta aí para Valparaíso, Vinha del Mar. Vinha del Mar. É um passeio que dá para fazer em um dia. Você sai de Santiago, pode passar em uma vinícola na ida, fazer uma degustação, vai para Valparaíso, almoça em Vinha del Mar, passeia e retorna para Santiago em um dia. É isso aí. Lembrando aqui que já são 8h58. O Instagram já informou aqui pra gente que a gente vai... eles vão cortar nossa live daqui a 1 minuto e 16 segundos. Conta aí o que vem aí pela frente pro pessoal ficar. Bom, aqueles que têm assistido as nossas lives nos outros momentos sabem que a gente faz elas em 2 períodos. O Instagram corta em 50 minutos, vai nos parar agora, mas a gente, depois de interrompido, a gente volta em 1 minuto. Então você vai desligar e vai voltar de novo em 1 minuto que a gente volta com o conteúdo. E não perca, porque o conteúdo que vem aí é um conteúdo espetacular. A gente vem aí com Vale Nevado, que é uma das principais áreas de esqui do Chile, e a gente vai com o fantástico deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. Não perca, daqui a pouco a gente vem com o deserto do Atacama e Vale Nevado.